Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias do sabadão. Agente de Ricardo Quaresma nega aí oferecimento do jogador ao Vasco, hein, pessoal? Vamos saber mais dessa situação desse jogador. Também vamos falar da situação aí complicadíssima para a renovação de um volante do Vasco e também de um zagueiro, hein, pessoal? Está estagnado aí as renovações com dois jogadores. Vamos falar do sócio torcedor do Vasco, que já passou de mais de 40 mil renovações, hein, pessoal? Para quem duvidava, né, que o sócio do Vasco ia se manter, tá aí o Vascão, a torcida do Vasco esfregando na cara dos idiotas que falaram aí que o Vasco não ia conseguir manter os sócios. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dá essa força aí pra gente chegar a 90 mil inscritos, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, muito importante aí pra gente continuar crescendo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também peço para você me seguir lá no Instagram, @VamosVasco, muito fácil. Procura lá no Instagram lá. E também lembrando o pessoal que no final tem aquele salve pra galera que tá sempre ligado aqui, pedindo aquele abraço. Fiquem aí até o final. Bom, meus amigos, o Vasco conseguiu bater aí mais de 40 mil renovações do sócio torcedor. O sócio torcedor do Vasco não abandonou o clube, né? Torcedores do Vasco amam o nosso clube, a gente ama muito o Vasco e mesmo na situação difícil que o nosso clube não consegue ganhar absolutamente nada, o sócio torcedor continua fiel ao clube e vai lá e renova a sua parte, né? Faz a sua parte como torcedor gigante para ajudar o Vasco a crescer cada dia. Muito importante é a ação tomada pela torcida do Vasco, decidir sempre apoiar o nosso clube, porque a gente precisa mesmo. Muitas pessoas criticam, não vou ser sócio do Vasco porque o time não é isso, não é aquilo, o campeão não paga nem salário. Pior se não tivesse o sócio, meus amigos, se não tivesse o sócio torcedor, infelizmente o Vasco estaria mais afundado ainda e com certeza já estaria com 6, 7 meses de salário atrasados e pode ter certeza que esses jogadores que estão no nosso time já teriam ido embora do Vasco e também outros nem teriam chegado para o Vasco, né? No caso do Germancano e também o Martim Benítez. Muito importante a ação do sócio torcedor. Se você pode, se você tem condições de renovar o seu sócio, renove aí, continue sendo sócio torcedor do Vascão. Infelizmente não dá pra gente aqui exigir daqueles mais carentes para ser sócio do Vasco. Eu acho isso totalmente um descaso, porque a pessoa tem a vida pessoal muito mais importante do que time de futebol. Mas é isso aí, pessoal. Quem puder, renove aí com o Vascão, com o sócio torcedor gigante. Bom, pessoal, dois jogadores aí estão aí com a situação muito complicada para renovar com o Vasco, principalmente um, né, o Raul. O Raul pode estar de saída do Vasco. Em 2021 o jogador já pode nem mais fazer parte aí do elenco principal do Vasco. O jogador que tem aí o seu contrato vencendo pode assinar aí um contrato, um pré-contrato com qualquer outro clube, hein, pessoal? O jogador que é muito especulado para ir para o Atlético Mineiro teria sido um pedido do Jorge Sampaoli e estaria aí com a situação bem complicada, já que ele pediu um aumento salarial aí para a diretoria do Vasco e com certeza o Campelo não vai dar aumento para ninguém, né? Tá querendo reduzir os salários dos jogadores. Teve aí boatos do que o Vasco iria pagar 5 mil mensais aí para os jogadores durante essa pandemia e o Raul está querendo um aumento. Situação bem complicada aí que vive o volante dentro do nosso Vasco e praticamente está aí quase fora dos planos para a próxima temporada, né? Caso não tenha o seu contrato renovado, até porque essa diretoria não deve ser a mesma, né? É muito difícil do Campelo ganhar as eleições do Vasco, eu particularmente acho impossível, a não ser que tenha um outro golpe, aí ele permaneça aí na presidência, mas eu acho que o torcedor vascaíno jamais iria aceitar isso, iria arrancar à força o Campelo da presidência do Vasco. É muito difícil a situação do Raul para permanecer no Vasco. Outro jogador que está numa situação complicada é o Ricardo Graça, jogador que está aí com as negociações de renovação paradas. Não tem outro clube interessado aí na parada, ele somente está negociando com o Vasco. Jogador muito promissor da nossa base. Eu acho que a torcida iria ficar irada com o Campelo se ele não renovar aí com o Ricardo Graça, porque é uma jovem promessa do Vasco. Um jogador que vai render muitos frutos ainda para o Vasco e com certeza muita grana quando ele for vendido lá para o futebol europeu, né, pessoal? Assim torcemos para que o Ricardo Graça tenha mais sucesso, fique mais tempo no Vasco e dê muitas glórias
para o nosso torcedor. Infelizmente o Raul pode sair do Vasco, o Raul que viveu um péssimo início de ano com a camisa do Vasco, muito diferente do Raul do que a gente viu lá no ano passado com o Luxemburgo, um Raul totalmente polivalente, que ajudava muito os companheiros dentro do time, conseguia fazer boas jogadas. Nesse ano o Raul seguiu aí totalmente fora de sintonia com os jogadores. Você viu um jogador meio disperso no campo e não conseguia ser aquele jogador do ano passado que fez uma belíssima partida contra o São Paulo e também contra o CSA, né, que ele fez até gol, pessoal. Foi sem dúvida nenhuma a maior partida com a camisa do Vasco que o Raul fez contra o CSA. Mas eu acho bem difícil que ele permaneça, hein, pessoal? Infelizmente, o jogador deve sair aí do Vasco. Bom, meus amigos, e para fechar, vamos falar aí da situação de um reforço que pode estar sendo especulado no Vasco, né? Que está sendo, né, pessoal? O Ricardo Quaresma. O jogador teria sido oferecido ao Vasco e mais outros 2 clubes aqui do Brasil, fora o Santos, né, que teve negociações com ele lá no início da temporada. O jogador foi oferecido aí por um empresário, que esse empresário, a princípio, não seria do jogador, né? Não seria os agentes que tomam conta da carreira do jogador, e ele foi recusado aí pelo Vasco, pelo Botafogo e também pelo Grêmio. O assessor do jogador, Rui Lourenço, negou aí totalmente essas propostas aí, esse oferecimento do jogador para vir jogar no Brasil, né? E, portanto, o Ricardo Quaresma pode ser que esteja mais longe ainda do Vasco, já que teve, a princípio, uma negativa aí do nosso clube por conta do dólar estar muito alto e por isso o Vasco não quis contratar o jogador. Será que isso é verdade mesmo, hein, pessoal? Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. E comenta aí embaixo se você gostaria de ver o Quaresma vestindo a camisa do Vasco. Eu particularmente acharia muito bom mesmo, um baita jogador que, na minha opinião, jogaria fácil aqui no futebol brasileiro com esses jogadores que a gente tem aqui, e facilmente ele seria titular do Vasco aí. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa situação do Quaresma, o que tem de verdade nessa história, se você acredita que ele pode ser jogador do Vasco ainda. Também fala da renovação do Raul e do Ricardo Graça, se você acha que o Vasco deve renovar com os 2 jogadores. E também comenta aí qual deles você gostaria que permanecesse 100% no Vasco. Bom, meus amigos, também fala do sócio torcedor, hein, porque tá batendo mais recordes aí de renovações. Tamo junto, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Vitor Souza em Manaus, um abraço pro Edson em Porangatu, lá em Goiás, muito obrigado. Um abraço pro Rogério, ele pediu um salve pra galera de Realengo, um abraço pro Vidal Alves em Manaus, um abraço pro Rafael Lima em Pirituba, na Paraíba. O Johnny, ele pediu um salve pros vascaínos de Esperança também na Paraíba, muitos paraibanos aqui no nosso canal, muito obrigado mesmo aí ao pessoal da Paraíba e todo o Nordeste, muito presente aqui no nosso canal. Vascão aí, toma conta, hein, pessoal. Um abraço também pro Xande lá em Florianópolis, o Júnior Nascimento em Mundo Novo na Bahia, o Joaquim, ele pediu um salve pro seu pai em Ponto dos Volantes aqui em Minas Gerais. Um abraço aí, Joaquim, um abração pro seu pai. E também para fechar aí, o Sérgio Antônio no Piauí. Muito obrigado a todos vocês, ótimo final de semana e saudações vascaínas a todos.